quero chamar aqui no palco João Vitor Domingos e Gabriela Sanches. Bom dia. Bom dia, Wagner, tudo bom? Tudo jóia, Gabriela. Tudo ótimo, João Vitor. E quero aqui, em nome da AB Info e do Instituto Information Management, agradecer a participação de vocês aqui com a gente, tá bom? E fazer a perguntinha base que eu faço sempre antes de começar a palestra. Primeiro para o João Vitor. Quem é João Vitor Domingos? Bom dia. Já disse, eu sou João, meu nome. Eu sou formado, em matemática. Também tenho mestrado em matemática, com foco em machine learning, E também hoje eu trabalho na Silimed. A gente participa do time de digitalização, que é transformação digital que nós estamos fazendo, ou seja, nós estamos trazendo processos que eram altamente manuais, e hoje a gente está trazendo RPAs ou sistemas para auxiliar os colaboradores no trabalho, sua produção. Fantástico, João Vitor. E agora, Gabriela Sanches. Quem é Gabriela Sanches? Me apresentar depois do João vai ser difícil. Eu não tenho mestrado como ele, mas eu sou formada em engenharia de controle e automação. Estou aí trabalhando na Silimed também nesse time para fazer automações. No final das contas, eu participo ali do time de RPA, mas também estou ali fazendo automações Fabris e etc. Então, acho que do meu lado é basicamente isso que a gente tem. Maravilha, excelente. E o palco é todo de vocês. Lembrando ao pessoal que está assistindo, surgiu a dúvida no meio da palestra, durante a fala da Gabriela, do João Vitor, já coloca no chat, não espera acabar, tá bom? Porque assim, a gente, como nós falamos, a gente tem um tempo, então a gente respeita a ordem de chegada aí das palestras, tá bom? Então, Gabriela e João Vitor, o palco é de vocês. No final eu volto aqui com as perguntas dos participantes. Combinado? Combinado, show de bola. Maravilha. A apresentação já está na tela. Boa apresentação. Obrigada. Então, acho que, pessoal, bom dia. A primeira etapa que a gente ia passar era justamente fazer uma breve apresentação. Então, eu sou a Gabriela, a gente está aqui com o João. O João é tech lead aí do nosso time de RPA. Eu sou especialista em automação na Silimed e a gente veio aqui para falar um pouquinho do nosso processo de automação usando o Python. Pode passar, João, por favor. E aí acho que já ficou óbvio pelo que a gente falou, pelo fundo da minha tela e também pelo primeiro slide, que a gente trabalha na Silimed. Não sei se todos vocês já ouviram falar, mas provavelmente vocês conhecem pelo menos alguém que tem um produto Silimed no corpo. A gente é uma empresa que trabalha com medical devices de cirurgia plástica, e a ideia é que a gente esteja sempre conectando ciência e bem-estar. E não tem como a gente falar disso sem passar por TI, principalmente nos dias atuais. Pode pular o slide, João, por favor. Então, como toda empresa atualmente, a gente acaba passando por sistemas e a gente precisa ali ter um apoio para que a gente sempre entregue com foco, entregar sempre o melhor produto para o nosso cliente. Então, o propósito da área de TI é que a gente seja parceiro dos nossos negócios, junto com as áreas clientes, para que a gente contribua no resultado da companhia. E pensando nisso, a gente criou essa squad de digitalização, que o João está à frente, para que a gente tenha automação dos processos, para que a gente gere valor para o negócio, para que a gente permita que as pessoas estejam lá focadas em atividades analíticas e a gente contribua com eles nesses processos um pouco mais padrão. Pode pular também, por favor. E aí, falando aqui da nossa operação, a gente tem 16 RPAs que estão em operação e a gente já tem mais 9 em desenvolvimento. Todos esses 9 que estão sendo desenvolvidos em Python. E a gente acabou trazendo aqui para falar para vocês, para exemplificar, um dos nossos melhores cases, o nosso grande case na companhia. Então, a gente tem um RPA que ele tinha um backlog, para ser feito dentro da companhia, desse processo, e ele fez 370 mil conciliações, foram 162 dias em execução, e a gente finalizou aí esse backlog que vinha desde 2015.
E aí eu acho que nesse próximo slide o João consegue continuar falando um pouco mais disso com vocês, afinal foi ele que fez o desenvolvimento desse grande caso que a gente teve. Tá. Obrigado, Gabriela. Bom dia, pessoal. Então, eu vou continuar a nossa apresentação, falar mais um pouco desse nosso case, né? Então, nós tínhamos, quando a gente começou a mapear esse processo, as áreas vieram, né? A área veio e falou, a gente tem uma pessoa, eles tinham várias pessoas que faziam esse processo, não era uma única, mas uma única pessoa demorava em média 4 minutos para fazer esse processo. A gente desenvolveu o bot, depois nós fomos cronometrando, né, os processos, e a gente viu que um bot ele executaria 40 segundos esse mesmo processo. Então, nós tínhamos, né, 370 mil conciliações para fazer em backlog, mais o dia a dia, né, mais o que acontecia no dia a dia. Então, a gente não precisa ser muito bom, assim, não precisa ser mestre em matemática, né, a gente saber que o robô ele facilitou muito a execução desse processo. Né? Então, continuando o nosso processo de automatização das nossas áreas, né? Então, hoje, nós contamos com robôs majoritariamente em Python, cerca de 90% dos nossos robôs são Python. Nós temos poucos robôs em Java, que foram os primeiros robôs a serem desenvolvidos. Nós estamos migrando eles todos para Python. A gente quer eliminar o Java, manter 100% em Python. E uma coisa nova que nós estamos trazendo são os containers, que são o Docker, que a gente quer eliminar também o uso de várias máquinas virtuais ou várias instâncias na cloud e trazer isso tudo para executar em container usando uma única instância ou uma única VM para economizar tanto o custo, né, de cloud quanto de espaço também de VM ou do nosso sistema on-premise. Né? Hoje, nossos robôs, eles executam, todos os nossos robôs, eles executam em AWS, está todos na cloud. Né? Nós tínhamos todos locais, hoje todos eles subiram para a cloud, então a gente teve todo um mapeamento de Cloud Journey com o pessoal da infra, eles mapearam, nós temos hoje as nossas instâncias que nós utilizamos os robôs. Esse é um dos motivos da gente querer usar container e também escalar o nosso código, uma coisa que o Python ele ajuda muito a gente, né? A gente consegue fazer essa escalada forte para executar muitas execuções numa única instância. A gente também integra nossos robôs, a gente tem integração com a API e o SAP. Né? Então, nossos robôs majoritariamente são SAP, então nós utilizamos o SAP, então o SAP é o nosso cargo-chefe assim, para automatizar. Então, muita coisa vem do SAP e também nós estamos trazendo um pouco de web, né? Então, essas são as nossas integrações. Então, a gente integra com a Vind, é o sistema de pagamentos. A gente tem o Salesforce, que é uma iniciativa da empresa de marketing. Então, nós também temos essa integração. E nós temos integração com o nosso e-commerce também, que vem com muito, como ele veio, e a gente trouxe muitos RPAs para rodar nesses e-commerce. Então, esse e-commerce, os RPAs dele são todos web, e todos esses robôs web, a gente consegue rodar eles em container, que é uma facilidade que a gente tem com os robôs web. Aí, eu vou trazer um pouco, né, que a gente da nossa conversa, assim, Python, por que a gente não usa low-code, a gente quer usar Python, Python é código, né, hoje o low-code está crescendo muito, com facilidades e tal. Eu vou trazer um pouco que eu vou explicar aqui ponto a ponto, né, do Python e o que a gente tem com Python e o que a gente tem com low code, que a gente tem ou não tem. Né? No Python a gente tem os nossos frameworks, hoje o PyPy, né, que é onde a gente cria um pacote, a gente sobe esse pacote para o PyPy, ele conta com mais de 470 mil frameworks e cresce todo dia, cresce cada vez mais todos os dias essa quantidade. Então, a gente tem muita coisa pronta, a gente só baixa e usa. Né? A gente só baixa e chama para poder funcionar. Coisa com low code, né, que a gente tem uma plataforma, um estúdio, algo desse tipo, não é tão viável, né? Apesar de também ter esse tipo de coisa. Tem as suas integrações, tem os seus, você consegue, né, criar um pacote também e upar ele, mas eu creio que não seja tão extenso quanto esse do Python, que tem uma comunidade
imensa e está aí há mais de 15 anos rodando aí no mercado, o Python. Nós temos com Python também, a gente consegue segmentar o nosso código, ou seja, eu consigo separar o meu código bem em classes, em funções, em métodos. Com isso, eu consigo, né, em cada pedaço desse código, eu consigo bolar um alerta, eu consigo bolar um except, uma exceção, né? Ou seja, bateu na exceção, eu indico qual é a parte do código que está nessa exceção. Isso é muito também, ajuda muito no nosso suporte, ajuda também em trazer melhorias, ou seja, a gente tem um robô que está batendo muito nessa exceção, então o que a gente tem que tratar? A gente chama a área para ver o que é essa exceção, ou algum erro de código, ou alguma regra de negócio que não está sendo feita e ele está entrando na exceção. Então a gente consegue ir no ponto mesmo exato do que tem acontecido. A gente tem o GitHub, né, que é tudo muito conhecido para a gente versionar o nosso código, e também com o GitHub a gente traz o GitHub Actions, que a gente já aumenta a nossa esteira de CI/CD, ou seja, a gente já atualiza o robô no GitHub, já manda para o GitHub Actions, e isso tudo ele entra automaticamente, né? A gente manda para o GitHub Actions entra em ação e ele já bota o robô em produção, ou seja, isso tudo numa linha de comando só, que é uma grande facilidade. Com Python também a gente tem execuções headless, ou seja, execuções sem tela. A gente consegue fazer muita coisa sem tela com Python, não precisa ter tela nenhuma. Com essa ajuda, né, do Python, com essa vantagem, a gente também entra um pouco de paralelismo. Nos dois conceitos de paralelismo de código, né? A gente consegue paralelizar o nosso código, ou seja, a gente consegue dividir ele em threads, né? A gente é um pouco mais assim, questão de engenharia, né? A gente consegue dividir a nossa execução por cada thread do processador, ou seja, um código que ele é muito pesado, ou seja, a gente tem uma planilha gigantesca e a gente quer iterar nessa planilha, fazer algum tratamento. A gente consegue separar paralelizar essa execução, ou seja, uma execução que demoraria 1 hora, a gente consegue separar em 4 threads e sairia em 25 minutos ou até menos o tempo dessa execução. E também o paralelismo na questão de background. Eu consigo ter várias execuções rodando em background ao mesmo tempo. Ou seja, esses nossos bots que a gente tem web, eles executam todos em paralelos, né? Não tem ordem específica, ou seja, entra um, depois entra outro, todos eles executam em paralelo, um não capota com o outro, né? Um não atrapalha o outro na execução. O único impedimento desse mesmo é o processador e a memória, né? O quanto em paralelo a gente consegue executar. Isso com Python a gente também consegue controlar, né? Essa memória para ela não estourar a memória e acabar a máquina morrendo, né? Ou seja, reiniciando, dá estouro de memória, geralmente o Windows, né? Quando ele estoura a memória, ele reinicia. E aí para o robô, para a execução, para toda a produção. Com Python também, a gente tem diversas integrações, a gente tem APIs prontas já para a gente integrar, para a gente chamar, para a gente consumir. A gente consegue montar APIs também para sistemas que não têm integração, a gente consegue trazer, existem bibliotecas do Python que ele entra num sistema e ele já gera praticamente uma API para a gente poder integrar com esse sistema, que é uma mão na roda absurda, né? Que se a gente tem uma API, a gente elimina o uso de telas. Se a gente está eliminando o uso de telas, a gente consegue executar em container. E executando em container, a gente tem um ganho muito grande de performance e de execução também. E uma das coisas do Python, né? Como ele é open source, a gente não tem custo de licença. A única licença que nós temos hoje com a BotCity, que é de orquestração e não de código, de execução, de desenvolvimento. Né? A gente não tem licença, a gente só tem as nossas licenças só de orquestração. E falando em orquestração, a Gabriela quer acrescentar alguma coisa? Eu quero. Ô, João, só falando ali sobre as integrações também, você comentou sobre a gente ter ali alguns ganhos, mas eu acho que é sempre importante a gente frisar também, quando a gente está falando da integração, quando a gente tem um portal que a gente
está usando por tela, qualquer coisa que ele modificar nessa tela, a gente vai ter um impacto no nosso RPA. Então, ele acaba sendo também um pouco mais forte, vamos dizer assim. Assertivo, mais robusto. Assertivo. Era essa a palavra que eu queria, mais robusto. Então, acho que é só para a gente também frisar isso quando a gente está falando sobre. Exatamente. Até esse ponto, uma assim, né, desvantagem assim, né, do RPA em si, e a questão de ter uma integração API para o nosso RPA é questão de tela. RPAs que usam tela, né, mudou a tela, é capaz do RPA parar, ou ter que remapear a tela. Tem até algumas técnicas que a gente usa para usar as telas para quando a tela muda, ele não ter esse problema de parar, né, ou ter que ter algum suporte ou algo do tipo. E a integração uma API, ela elimina isso. Essa desvantagem também. O Python tem muito disso. Eu falei também do preço, certo? A gente não tem custo de licença, né? Então, a única licença que nós temos é a orquestração. Aí eu vou falar um pouco também dos desafios, né? Agora eu vou falar um pouco nosso, assim. Quando a gente decidiu entrar no Python, a gente bateu num desafio, né? Tanto no Python quanto na iniciativa de automação, de modo geral. Ou seja, a gente queria uma visão estratégica das áreas. Ou seja, hoje o que você tem que a gente pode automatizar, a gente pode trazer um RPA ou trazer algum sistema, alguma API que possa te ajudar, né? Então, a gente queria ter a visão das áreas, do processo deles, para nos ajudar a fazer essa iniciativa. Com o Python, né? Uma da desvantagem assim do Python, desafio, né? É formar os times, tanto do Python quanto do RPA. Então a gente quer formar o time, a gente precisa de um líder de projetos, precisa de desenvolvedores, a gente precisa de um especialista, um tech lead, alguém mais forte de mercado para trazer. O que a gente precisa? Esse foi um desafio nosso, né? Então a gente já venceu esse desafio, a gente tem um time certo de RPA, tem o tech lead, hoje sou eu, a gente tem um líder de projeto, que é a Gabriela, a gente tem nossos desenvolvedores, que é o meu amigo Inácio, temos o Jordan, que dá o suporte. A gente tem esse time hoje formado aqui, que é suporte, desenvolvimento e liderança no nossos RPAs. E o maior desafio, né, que a gente tem é a capacitação do time. Saber alguém que tenha programa em Python e tenha essa capacitação, porque não basta só, né, ter esse programador em Python, a gente tem que entender um pouco de RPA logo no início, a BotCity, ele deu um treinamento para a gente sobre o framework deles, não o treinamento de Python, mas sim o treinamento sobre o framework deles, como é que funciona o framework, utilizar todo o framework deles. E hoje, né, nós, com esse treinamento, mais toda a capacitação que o nosso time tem, a gente conseguiu vencer esse desafio. Ou seja, a gente quer mais desafios, né? Esses já foram batidos. E grandes benefícios do Python: escalabilidade, como eu já disse, né, a gente consegue paralelizar o nosso código, a gente consegue executar em container e a gente também consegue escalar o nosso código em questão de execução. Exemplo, a gente tem um robô, né? Se é um caso, a gente fez esse robô e a área mudou o escopo. Não que mudou, ele adicionou um escopo a mais para o robô, ou seja, eu quero que o robô faça isso e essa coisa nova que chegou. Então, a gente foi lá, a gente conseguiu já, com poucas linhas de comando, a gente conseguiu já mudar esse robô, a gente precisou refazer ele do zero, a gente adicionou essa coisa nele com uma facilidade absurda por conta da nossa segmentação de código, ou seja, como a gente tem todo o código segmentado, a gente consegue ir adicionando novos passos, né, para o robô, sem que a gente tenha que fazer ou algum do zero ou perca muito tempo nesse retrabalho, né, ou nesse trabalho novo. Com Python a gente tem tempo de execução absurdo, né? O Python saiu, acho que, se eu não me engano, uma da penúltima versão do Python, que é 3.11, eles trouxeram inovações absurdas em execução, tempo de execução, né? Coisas que demoravam tipo 6, 7 segundos, caíram para 2 segundos. Isso em questão de quando você trabalha em milhares de execução, isso dá um tempo em ganho absurdo de tempo de execução, no caso, né? De produção para a gente, porque nossos robôs aqui, muitos deles
São processos que a pessoa ele executa e ele espera o robô terminar para ele continuar a função dele. Ou seja, então ele quer que o robô seja rápido para fazer isso. Ele quer terminar o processo dele porque não quer que acumule. Então, com Python a gente consegue isso muito, com a precisão muito forte, né? A cada vez mais trazer menos tempo de execução e mais execuções, né? Nesse mesmo tempo. Com Python também, como ele é open source, a gente tem o nosso código, né? A gente tem a propriedade dele. A gente não fica dependendo de uma plataforma, de um sistema, de uma empresa, né? Propriedade do código, como o que pode vir a acontecer essa empresa, né? Se desligar e a gente perde, né? Perde essa funcionalidade, não perde o código, perde o robô. Então, com Python é muito difícil isso acontecer, né? O Python deixar de existir é praticamente hoje impossível. Então, a gente tem aí essa segurança, né? Que o nosso sistema vão continuar perpetuando aí por muito tempo. E o benefício máximo, que eu já falei tanto, né? Vou falar novamente, esse, para mim, é o maior benefício de todos que a gente tem com Python, é ter execução em container. É muito low code, creio eu, se eu não me engano, até onde eu trabalhei, com low code não tinha isso, a gente não conseguia executar eles em container, e o Python, a gente tem uma facilidade gigante, tem também a bibliotecas de containers, que são gigantes, para a gente executar tudo isso em container. Aí voltando, né, para a nossa orquestração, só um segundo, Gabriel, você quer acrescentar algo mais? Tá tudo ok? Não, tá tudo lindo, João. Eu acho que só falando ali um pouco sobre os benefícios do Python, acho que vem um pouco também da gente não estar... Esse Python ele não vai ser usado só para fazer RPA, a gente consegue usar isso para outros desenvolvimentos, então acaba também tendo ali um benefício para como a gente vai usar esses recursos que a gente tem dentro da companhia, né? Exatamente. E aí acho que fora isso, falando ali dos nossos desafios, e acho que cabe bem nesse slide, porque a gente começa a falar da BotCity, tem a questão toda do suporte que a gente tem ali no grupo do Slack, que eu acho que faz sentido a gente mencionar. A gente teve ali um RPA do nosso e-commerce, que a gente teve dificuldades relacionadas ali à tecnologia que ele estava utilizando, então está usando um navegador muito antigo, que já, enfim... e aí eu acho que é bom que a gente coloque isso também, né? Então, além de toda uma comunidade que a gente tem no Python, a gente não tá sozinho, né? Eu acho que o suporte ali, junto com a BotCity, a gente está pagando, acho que não é só orquestração, mas também todo esse suporte que é muito ágil em atender a gente. O suporte deles é muito bom, né? Eu mando uma mensagem ali em segundos, alguém do suporte já responde, literalmente em segundos. Parece que a pessoa fica ali olhando para a tela o tempo todo esperando, mas eu não sei, mas é bem ágil. Parece, mas desculpa, pode continuar, era só para complementar isso. Sim, até complementar a complementação da Gabriela, que ela falou do Python, né? Python a gente consegue não só desenvolver RPA, a gente consegue desenvolver sistemas e a gente consegue também... Cara, tá batendo um sol muito forte aqui. A gente consegue tanto desenvolver sistemas e a gente também consegue desenvolver inteligência artificial com Python, né? Que foi o foco do meu mestrado, Machine Learning. A gente consegue também trazer isso, né? Ciência de dados, Machine Learning, que é um passo mais à frente aqui para o nosso time, né? Desenvolvimento. Mas voltando, a orquestração, hoje a gente utiliza a orquestração do BotCity, ou seja, nossas licenças são apenas de orquestração. Então, com o orquestrador da BotCity, a gente tem uma segurança absurda, né? Eles executam, a execução deles o sistema deles também são em cloud, ou seja, tem toda a segurança da cloud envolvida. A gente tem... Os dados são criptografados, ou seja, se eu puxo dados ali, eles são todos criptografados. Também, eu tenho algum sistema que precisa fazer algum login no SAP ou algum site... O orquestrador ele também conta com cópia de senhas, ou seja, eu cadastro uma senha ali. Tendo essa senha cadastrada, eu só consigo consumir essa senha eu preciso me autenticar no orquestrador via código, né, no Python. Depois que eu autentico, eu consigo consumir essa senha. E essa senha ela é criptografada. E voltando ao orquestrador, depois que eu cadastro essa senha, eu não consigo mais editar, eu não consigo ver
É a única coisa que eu consigo excluir ou consumir ela via código. E se eu não me engano, tenho quase certeza que se eu lá no código eu posso pedir para imprimir essa senha, já que eu consumi ela, eu trouxe ela, eu peço para imprimir. Eu tenho quase certeza que eu não consigo imprimir ela. Ela não tem, eu não consigo. Se eu pedir para imprimir, ele vai gritar um alerta, um erro e falar que não pode imprimir porque é uma senha. Eu só consigo imputar ela lá no sistema e lá no seu próprio sistema ele já tem, ele já cobre a senha. Todos os sistemas assim, ele já cobre a sua senha. Essa é um pouco a parte de segurança. A parte de alertas, que a gente usa muito. Eu adoro essa parte de alerta, eu coloco alerta em tudo. Então, eu fico sabendo tudo que está acontecendo com o robô. Então, a gente... Um dos usos por alerta, né? Que eu falei bem no início, da exceção, ou seja, bateu numa exceção, eu gero um alerta e eu gero um arquivo de log. Então, eu vou saber onde ele teve essa exceção, a hora. Então, eu consigo voltar também no log de própria execução do código, eu consigo ver o que está acontecendo, eu consigo mapear, a gente tira print da tela também quando bate numa exceção, isso tudo. No log, então, tudo que vai acontecendo com o robô, ele fez tal coisa, grava no log. Ele decidiu ir para esse lado, grava no log. Ele deu uma exceção, grava no log. Deu um erro, grava no log. Isso tudo a gente também tem lá no orquestrador. E a gente consegue baixar isso depois. A gente consegue gerar gráficos com isso, gerar dashboards, fazer diversas coisas com esses logs para a gente saber o que está acontecendo. Também no orquestrador, dentro do orquestrador tem uma seção de dashboard que a gente consegue implementar junto com os logs, a gente traz essa visão, né? Então a gente não tem só visão de logs, tem visão gráfica, fica bem expressivo. E uma coisa que a gente usa muito, muito mesmo, são os agendamentos. Ou seja, como a gente quer escalar robôs e a gente quer ter várias execuções num único local, então o agendamento ele é crucial e o orquestrador também traz isso para a gente. Então a gente tem robôs, a gente tem, se eu não me engano, são 8 ou 9 robôs que executam numa única máquina, todos eles agendados. Tem robô que roda de bem manhã, bem cedo, tem robô que roda de madrugada, tem robô que roda durante o dia. Então todos eles agendados, a gente usa uma única máquina. E na AWS, tudo cloud. Aqui eu tenho duas telas, né? Aqui, duas imagens, uma de alertas. Aqui são os nossos alertas, e aqui a gente tem essa visão dos runners, né? São as nossas máquinas, que a gente chama. Então, a gente tem a máquina aqui na AWS, essa aqui é uma máquina on-premise, a gente tem aqui a máquina da AWS esperando uma execução, a gente tem uma outra máquina aqui esperando alguma execução. A gente tem o Docker aqui, o runner Docker, esperando uma execução, a gente tem aqui outro da AWS já em execução. E por aí vai, né? A gente tem toda essa visão aqui, a gente não precisa entrar em si na máquina para ver o que está acontecendo, se a gente quer uma visão mesmo do robô executando. Tem gente que gosta de ver o robô trabalhando. Então, você entra aqui, você consegue ver o que está acontecendo não precisa ter essa visão por escrito, de alertas, de logs, mas a gente tem essa aqui visão de tela que está ocorrendo. Ô, João, eu acho que uma outra coisa que você podia comentar aí, você estava falando da orquestração, da gente fazer esses agendamentos, da gente estar na AWS, e eu acho que a gente está na AWS e a gente fazer os agendamentos tem toda uma vantagem da gente estar pagando a máquina quando a gente está, de fato, utilizando ela, né? Exatamente. E aí você, essa semana, fazendo um estudo, né, para a gente estar utilizando um dos RPAs que a gente tem, que executa diariamente, para fazer algumas outras tarefas. De ligar e desligar a máquina, acho que valia você dar uma comentada sobre isso. Sim. Hoje, como a gente tem robôs agendados, né, e como a AWS ela cobra por uso, né, não cobra por instância, né, ela cobra por uso. Tempo que ela está ligada. Então, o agendamento ele vem como um fator muito importante. Então, a gente liga a máquina, usa e termina o robô, desliga a máquina. Porém, esse trabalho acabaria sendo manual. Apesar de a gente conseguir agendar para ligar, agendar para desligar fica difícil, porque a gente não tem assim, a noção quando o robô termina. Né? Então, a ideia era, pela API da AWS, desligar os robôs. Só que assim, e a gente vai ligar quando? Né? Então, cada agendamento a gente tem um ligamento, e o desligamento vem todo por API. Como a gente faz? A ideia que surgiu foi a gente ter um robô que inicia robôs. Ou seja, esse robô ele vai ter lá no agendamento dele, quando ele vai iniciar a máquina via API,
depois depois que a máquina está ligada, ele inicia a execução do robô. Depois que ele iniciou a execução do robô, o robô vai executar, e dentro do próprio robô tem o desligamento da máquina via API. Ele encerra e desliga a máquina. Essa é uma coisa que a gente está trazendo aqui para as próximas semanas, que vai otimizar mais ainda o uso das máquinas, reduzindo absurdamente o custo. E essa é uma das grandes vantagens também do Python, né? Que a gente tem várias integrações, já tem um monte de biblioteca pronta da AWS, que a gente só chama e consome, só passa as credenciais e a gente consegue fazer diversas coisas com as máquinas. Aqui é um pouco da nossa visão para o futuro, né? Investir mais em container. Que é o nosso diretor, ele veio com essa ideia desse desafio para a gente. Vamos trazer container, não só robôs, e sim nossos sistemas, banco de dados ou alguma outra coisa que a gente puder trazer para container, a gente quer trazer. Outra coisa, depois que a gente investe em container, a gente quer orquestrar esse container. Então, a gente quer saber o que está acontecendo com os containers, assim como nós temos aqui, né, a nossa orquestração dos robôs com a BotCity. A gente quer orquestrar os nossos containers. Então, a gente quer saber o que está acontecendo com eles. Se algum container cair, né, ou desligar, a gente quer que ele suba de novo para o robô voltar à sua execução. Tem todo esse tipo. Tem todo outra área só de orquestração de container e de estudos de container para a gente poder trazer. Uma coisa que nós tínhamos como um grande desafio também, um dos maiores desafios era o COI. Então, a gente queria trazer esse COI e nós estamos aqui praticamente finalizando, né, o nosso COI, em questão de montar ele, né, como é que ele vai acontecer. Então, a gente quer uma gestão de demandas, a gente quer gerir nossas demandas, as áreas vão trazer suas demandas, nós vamos dar um score para a sua demanda, que é o save que ele está tendo, se ele está tendo saving, se está tendo save de tempo, save de pessoas, save mesmo em valor, né, enfim, gente. O que sua demanda está trazendo. Então, a gente vai montar esse score, estamos montando esse score para a gente priorizar o nosso desenvolvimento. A gente também tem as nossas documentações, assim, todo robô nosso, ele não inicia sem documentação e ele não termina sem o manual de automação. Ou seja, o robô, a gente só considera o robô para desenvolver quando ele vem com mapeamento e com a sua documentação. Se ele não tem, a gente não pode desenvolver, né, assim, do boca a boca. Eu quero um robô que entra ali e faz isso, não. Tem que ter essa documentação, porque isso para o futuro é muito importante para a gente, se a gente precisar voltar, ou até se a gente tem auditoria, algo do tipo, a gente tem essa documentação, e quando o robô só é considerado entregue para a área quando a gente tem esse manual de automação, ou seja, manda para a área valida, a gente gera o manual de automação, depois que a gente gera o manual de automação, a gente passa para a área de novo, a área confirma com a gente e o robô é considerado entregue, finalizado, pronto para operação. E o futuro, até eu posso falar, a Gabriela também pode falar um pouco, que a gente quer trazer um RPA Day. A gente vai trazer as áreas, a gente vai ter um dia ou mais de um dia, que a gente vai trazer as áreas para a gente e nós vamos falar com as áreas. Olha, fala aqui para a gente o que você faz hoje e a gente consegue montar aqui um mini processo, um mini mapeamentozinho do que a gente consegue automatizar para facilitar no seu processo. Com isso, a gente consegue trazer mais iniciativa de automação e tirando-se o gargalo, entre aspas, das áreas, porque hoje, aqui na nossa empresa, muita coisa repetitiva e ainda é feito manualmente. A ideia desse RPA Day é justamente a gente fazer essa ideação, né, e trazer mais coisa para o nosso backlog. Não que a gente já não tenha um backlog, né, que era até um desafio, eu acho que a gente tinha no começo do ano, no final do ano passado, que a gente tinha muitas áreas que estavam desacreditadas com toda essa estruturação, esse desafio que o próprio João trouxe nos últimos slides, que a gente teve que construir uma equipe, fazer entregas de valor, mostrar de fato o nosso cartão para as nossas áreas clientes, a gente está revertendo isso. E a ideia desse RPA Day é justamente a gente levantar RPAs que deem ganho, né, para o nosso negócio, que gerem valor, e aí a gente passa tudo isso na priorização que a gente já está desenvolvendo, então que a gente já tem uma calculadora para RPAs, mas a gente não faz só isso, né? Então, começar isso com essa calculadora, com essa documentação de mapeamento e terminar com um bot funcional, entregue,
E aí que vem, agora que eu falei isso, me veio mais um ponto, né? Então, que ele tenha uma entrega de qualidade, e aí esse é um ponto que eu acho positivo nos nossos RPAs e nos nossos desenvolvedores, porque a gente diz que a média do mercado é que um RPA execute 80% daquilo que a gente precisa, e o que os desenvolvimentos que o João e que o time, o Inácio, o Jordan e todo mundo está fazendo, está batendo ali os 95% de sucesso. Então, acho que vem mais um ponto aí relacionado não só ao Python, mas relacionado aos desenvolvedores, a gente fazer esse foco em treinar essas pessoas, em trazer gente que conhece Python, em fazer esse workshop da própria BotCity. Mas, enfim, misturei os assuntos, eu faço um pouco disso, mas eu acho que é válido a gente colocar que a gente está tendo um resultado super positivo, e a ideia é que a gente traga mais resultado ainda para a companhia, não só do que uma pessoa acha, mas se a gente instiga outras pessoas também, que a gente ache, né, os processos que vão gerar mais valor aí para a companhia, para a gente entregar isso, no final das contas, é sempre pensando no nosso cliente final. Isso. Só complementar um pouco, né, sobre essa eficiência, Gabriela, não são 95%. Dos últimos cálculos que eu fiz, era 99,95% de eficiência. Tá? Só um adendo do... O mestre em matemática não pode deixar passar, arrasou. Isso. Aquele nosso case, né, que a gente comentou, de 370 mil conciliações, dessas 370 mil conciliações, ele teve que ele precisava fazer, mais ou menos 11 mil teve erro, obteve erro. Dos 370 mil, apenas 11 mil obteve erro. A área precisou intervir nele. Isso foi ao longo daqueles 162 dias. E para encerrar, esse é o nosso mindset. O nosso diretor, o Rodrigo, ele chegou cheio de atitude, né? Então vamos mudar esse mindset, vamos trazer aqui todo mundo, vamos nos unir, que ninguém aqui é inimigo, então nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos, derrubando muros, construindo pontes. Ele trouxe esse nosso mindset, todo mundo adorou, ama, e todo mundo aqui hoje a gente se considera uma família, né, na TI, não só nosso time aqui de desenvolvimento, mas como a TI toda, todo mundo é uma família, né? Então a gente aqui comemora toda a vitória de a vitória de todo mundo também, porque todo mundo fica muito contente e empolgado com isso. E muito obrigado a todos, né, por participarem. Fantástica apresentação, excelente. Temos muito comentário aqui no chat, muita interação, temos perguntas. Algumas das perguntas, o pessoal da BotCity, o Nicolas, já acabou respondendo ali no chat mesmo, pessoal. Então, eu vou focar aqui em responder algumas perguntas que não foram respondidas, tá? E o seguinte, se você que está assistindo colocou uma pergunta e eu pulei essa pergunta, pode colocar ela de novo na parte de baixo, tá bom? Que aí eu verifico, porque como tiveram várias respostas, eu posso, às vezes, pular alguma. Peço perdão antecipadamente. Vamos lá, Camila Coelho Piva. Quais os melhores frameworks e bibliotecas gratuitas para trabalhar com RPA, especificamente na manipulação de sistemas legado desktop? Camila, obrigado pela sua pergunta. Hoje a gente utiliza o próprio framework da BotCity. Ele é muito bom, o framework desktop. Eles têm dois, o web e o desktop. A gente utiliza o framework deles. E por trás desse framework, ele executa... se eu não me engano, ele era PyAutoGui e hoje ele mudou. Não é mais PyAutoGui por baixo dele. PyAutomation, se eu não me engano. Esse é o framework por baixo, né? Mas o framework que a gente utiliza de fato é o da BotCity. Ele é gratuito, você pode ir lá, baixar normal, ele está no PyPy, então você dá o pip install, o framework deles e utiliza normalmente. E lá no site deles tem toda a documentação de como funciona o framework, como instalar, todo o processo. Vamos lá, a Camila também perguntou o seguinte: para o cenário web, vocês utilizam Selenium ou requisições via HTTP? Vamos lá. Para cenário web, vocês utilizam Selenium ou requisições via HTTP para manipular as páginas?
Sim, a gente também utiliza o framework BotCity, que é o web, e por baixo dele é o Selenium. Por baixo dele é o Selenium puro, mas a gente utiliza o framework web, que ele é mais simplificado e facilita muito na repetição do código. E para requisição, a gente usa também, eu uso, né, as bibliotecas do Python Requests, que é famosíssima. Então, eu faço todo o consumo, né, de API, de push ou get, eu uso o request padrão do Python, que já é ali, já é 99% dos casos, ele já facilita. Fantástico. Frank, uma pergunta. A Sirimed, por possuir SAP, por que a escolha do RPA não foi o SAP BTP? Eu posso falar, a Gabriela também pode falar melhor que eu desse caso, porque foi a ideia, a nossa regra de negócio, sim, trazer o RPA, né? Porque ela pode até explicar melhor a questão do ABAP. Eu acho que a gente lá atrás, tá? A ideia é que o que a gente precisa de RPA, a gente tivesse o que o João já falou, né? Que a gente tivesse um código que fosse de fato nosso, não que a gente pretenda sair do SAP, não, a ideia não é essa, mas a gente usa essa automação também para outros sistemas que nada tem a ver com o nosso SAP. E fora isso, lá atrás, quando a gente começou a falar sobre isso, a ideia era justamente que a gente tivesse desenvolvedores que tivessem trabalhando não só na nossa área de RPA, mas que eles tivessem capacidade de trabalhar em outras áreas. Então, a gente tem outros projetos que mexem com Python, mas não são projetos de automação. Então, acho que a ideia principal é que a gente tivesse essa versatilidade nos nossos desenvolvedores. Isso aí. Fantástico. O pessoal da BotCity deixou quase nenhuma pergunta para eu perguntar para vocês aqui. Pô, povo eficiente, né? Interação total. Eu falei lá, né? Foi o que o João falou, eles ficam na tela. O lado bom é que para o suporte também é assim. Isso é bom, isso é bom. Vamos lá, tem uma pergunta aqui que eu não vi a resposta dela. Eu vi que vocês falaram um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. A Lídia Galdino, vocês utilizam os containers da AWS? Se sim, utilizam com EC2 ou Fargate? EC2, sim, utilizamos EC2 Linux. Aquela principal instância deles é a primeira, né? EC2 Linux sem tela, sem nada, só linha de comando. Aí, nossos containers executam ali. Excelente, excelente. Vamos lá. O Lauro Jorge, excelente case. Obrigado. Quais tipos de database em que o Python se relaciona para extrair ou compor dados? Exemplo, SQL, NoSQL, grafos, Transaction Processing, autônomos, etc. Sim, nossos robôs, a gente traz o próprio database, ele vem direto do SAP, né? Então a gente extrai ele direto do SAP, ele vem em formato Excel, e desse desenvolvimento desse case, eu utilizei o Pandas para fazer todo o tratamento dele, porque 90% das automações são SAP e as outras são web, então quando foi desenvolvido o SAP, ele foi desse modo. Mas se fosse utilizar SQL, o Python ele tem já a biblioteca lá pronta para trabalhar com SQL para trazer, e faria até um gateway de integração, ou seja, então já vinha direto, né, com uma view e tal, não precisaria tanto de interações com telas, né? A gente teria uma view, a gente consumiria essa view, trazia a API, trazia e usando a própria biblioteca de SQL do Python, faria todo esse tratamento. Fantástico. E para a gente finalizar, tem mais duas perguntas aqui. O Guilherme Oliveira. Vocês fizeram alguma alteração no framework padrão da BotCity para todos os processos? Exemplo, alguma configuração padrão de logs, config e etc. Para todos os processos, não, mas teve um processinho só que eu precisava fazer uma iteração, né? Ele tinha que passar por várias páginas, várias vezes, e uma coisa que não tinha na época, hoje tem. Mas na época não tinha, era a gente pedir para ele, vamos supor, a gente quer apertar o tab, né? Então ele apertaria o tab diversas vezes. Um dos robôs, assim, era muito mais rápido, ao invés de eu buscar na tela a informação, eu precisaria apertar o tab 17 vezes.
Então, isso não tinha na época, hoje tem essa repetição. Então, eu fiz uma funçãozinha, dentro do framework eu botei um parâmetro novo, que era repetição, e se ele fosse true, né, se tivesse alguma informação, ele ia entrar num loop que ia fazer esse pressionamento de tecla. Essa foi a única mudançazinha que eu fiz. E a gente, né, conforme a gente veio desenvolvendo, a gente teve muito desse, que a gente chama desses impeditivos, não impeditivos, mas sim essas melhoriazinhas. A gente foi passando para eles, eu sempre passava, eu tenho contato ali com o Hugo, que eu acho que é, se eu não me engano, é o desenvolvedor-chefe do framework. Eu falo ali com ele, passei várias coisas que a gente, poxa, não tem, acho que seria legal se tivesse e tal, e eles foram implementando essas coisas, né? Foram melhorando ao longo do tempo. Fantástico. E para finalizar, a pergunta do André Cruz. Vocês poderiam me dizer qual é a maior diferença de startar os bots pelo painel da BotCity e não usar ferramentas de CI, CD, como Jenkins ou Azure DevOps? Quer saber a diferença? Saber qual é a maior diferença de startar com os bots da BotCity e com os demais. Certo. Com o orquestrador da BotCity, né, tem toda essa questão de segurança que eles trazem, e também já está pronto, né? Já está desenvolvido, a gente pega e usa, não precisa parar para desenvolver, fazer essas integrações com o Jenkins e tal. Mas isso é uma coisa que a gente vai trazer um pouco mais para frente por conta dos nossos containers, né? Não o desenvolvimento de RPA, mas os desenvolvimentos que utilizam Python e tal, a gente vai trazer essa integração com Jenkins, Kubernetes, integração com Grafana, tudo isso ali numa coisa só. Fantástico. João Vitor Domingos e Gabriela Sanches, excelente case apresentado aqui nessa manhã maravilhosa de conhecimento. E eu quero deixar aqui aberto, né, para vocês poderem fazer as considerações finais. Só que antes, eu só vou dar uma mensagem para o pessoal aqui no chat, tá? Lembrando que vamos ter sorteio daqui a pouquinho, então já vou colocar no chat para vocês que estão participando, para vocês que estão ao vivo agora, fiquem atentos aí, que eu estou colocando no chat aqui agora, para vocês poderem preencher o formulário para participar do sorteio, ok? Então vamos lá, estou colocando aqui no chat para vocês agora. Pronto, já está no chat o link do formulário para sorteio. Então, quando nós vamos fechando aqui, já podem preencher o formulário. Vamos lá, então quero deixar aberto aqui agora. Vamos começar aqui pela Gabriela Sanches. Gabriela, suas considerações finais e despedir do pessoal que está conosco aqui ao vivo. Eu acho que, de forma geral, a ideia que a gente tinha era passar um pouco do que foi a nossa jornada, né? Acho que a gente é bastante fã de estar trabalhando ali junto com Python, então a gente vê ali aquelas vantagens, acho que ajudou ali nas últimas perguntas a gente conversar um pouquinho mais do porquê que a gente fez essa escolha, mas escolhas têm a ver com momentos também, né? Então, aqui acho que só para a gente manter, né, que a gente entende, a gente gosta muito do Python, mas que todo mundo tá livre para escolher o que deseja usar, né, obviamente. E aí agradecer a todos pelas perguntas, agradecer ao João por ter apresentado super bem. Metade dessas perguntas, se eu tivesse aqui sozinha, eu não responderia. Então, aproveitar e agradecer ele também por ter participado aqui com a gente. Maravilha, Gabriela. João Vitor. Então, agradecer o convite, né? Agradecer a todos aí pelas perguntas, agradecer a Gabriela por ter feito isso aqui comigo, né? Trabalhamos aqui como apresentar, como trazer esse nosso case. Eu queria finalizar falando que a gente começou como um desafio e hoje não é mais um desafio, né? Hoje é uma solução. Então, que começou como um desafio, um problema, acabou. Hoje é a solução, hoje é vencido, né? A gente quer mais desafios, trazer mais coisas, mais tecnologia, mais coisas novas. Acho que ninguém perguntou aí, ou se perguntou, né? O que a gente pode fazer com o ChatGPT, né? O que a gente pode trazer do ChatGPT que ajude, auxilie a gente, tanto no código quanto na empresa.
Então, esse também é um desafio grande nosso também. E agradecer a todos, né? Agradecer o pessoal, o Wagner, o Nicolas, a Bot City convidou, o pessoal todo da Bot City, o suporte deles é excelente ali. A Lívia, o João, o Gabriel, o pessoal ali. Também, se alguém que tiver mais alguma dúvida, quiser conversar alguma coisa sobre desenvolvimento, sobre impeditivo, barreira assim, que teve, alguma coisa, é só me chamar ali no LinkedIn. Tá aí, é só escrever esse meu nome na João Vitor Domingos, você vai me achar, tá a minha foto. Eu acho que é isso. Fantástico, João Vitor. Então, assim, gente, ó, deixa conexão é tudo, tá? Pega a deixa aqui do João Vitor, já entra lá no LinkedIn dele e da Gabriela Sanches e já se conecte. Ah, Wagner, eu não sei onde que eu encontro o LinkedIn dele. Não encontrei direto. Na página do evento que você se cadastrou para participar, na página oficial do RPA e AI Leaders, tem o link do LinkedIn de todos eles. Então, basta clicar ali que vocês vão ser direcionadas aí para o LinkedIn pessoal. Gabriela e João Vitor, quero deixar aqui em nome da, dizer em nome da AB Info e do Instituto Information Management, deixar aqui a nossa gratidão a vocês por ter aceito esse convite de estar aqui com a gente para poder compartilhar um pouquinho do conhecimento e o case de sucesso de vocês aí dentro da organização, ok? A gente que agradece o espaço. Agradeço também pela oportunidade, pelo tempo, o espaço. Muito obrigado. Maravilha, excelente. Ok, muito obrigado, tenham um excelente dia, e se quiserem, já podem ficar aqui no bastidor para acompanhar aqui agora, vamos fazer um sorteio maravilhoso aí pro pessoal, tá bom? Show de bola. Tchau, tchau. Tchau, gente.